Bem-vindos ao Aqui Entre Nós, na Figueira TV. Os comentários sobre as notícias foram de destaque ao longo da semana no Diário As Beiras, com Isabel Maranha Cardoso e João Pedrosa Russo, ou vice-versa. Começo precisamente pelas senhoras, neste caso por Isabel Maranha Cardoso. Campanha de esterilização de gatos de rua na Figueira da Foz. Esta foi uma das notícias de terça-feira, 9 de setembro, no Diário As Beiras. Isto para além da notícia propriamente dita, é um pretexto para falarmos sobre os animais de rua, que não são só gatos, também há cães. Para já saudar a iniciativa e dizer que de facto é muito positiva, designadamente porque cada vez mais assistimos a animais abandonados nas ruas, sobretudo nos picos do verão. Acontece muitas vezes que as pessoas, ou querem ir para férias, acabam por abandonar os animais, e de facto eu, como sou uma apaixonada por animais, tudo o que seja, enfim, preservar um pouco as suas condições de vida entre este habitat de humanos, para mim é de louvar. Aqui só se fala de gatos, mas eu também queria dizer que estamos numa época, neste momento, começa uma época em que há muito cão que aparece abandonado e cujas causas têm muito a ver com caçadores. Começa a época da caça e quando veem que o animal não caça, não estou a dizer todos os caçadores, naturalmente, tenho maior respeito, mas muitos deles acabam por os deixar porque não interessa, são, digamos, não são animais de companhia, para eles são animais para fins específicos. E o problema, de facto, do abandono dos animais é uma coisa que a mim me causa muita impressão, e ainda bem que há destas iniciativas. João Russo, conclui-se, portanto, que há um grande trabalho de sensibilização e de educação das pessoas em relação aos animais. Por exemplo, a adoção ou a compra de animais por impulso pode ser um problema também, que pode revelar-se mais tarde. Sim, eu entendo que quem não trata bem os animais é porque não trata bem também as outras pessoas, porque de facto não há razões para tratarmos mal os animais. Por isso é que eu não gosto nada de touradas, mas respeito, obviamente, e tolero quem possa gostar de touradas. Por isso, tudo o que se fizer em relação a melhorar a qualidade de vida, porque se trata da qualidade de vida dos gatos ou dos cães, gatos ou de cães de rua, acho que é de louvar. Simplesmente as pessoas têm que ter consciência que os animais, se reproduzirem em excesso, e isto cria naturalmente problemas de saúde, e por isso há que acautelar saúde pública, e há que acautelar esses aspectos. Por isso esta campanha de esterilização de gatos de rua acho que é positivo para evitar, portanto, que eles se reproduzam. Não há só gatos, também há cães e também há, por exemplo, pombos. As cidades, a Figueira da Foz é uma delas, tem imensos pombos, as pessoas alimentam os pombos, o que não é permitido. Isto cria uma proliferação de pombos muitíssimo grande, que cria também problemas, não só de higiene, como na qualidade dos edifícios, o que faz com que muitos edifícios, até na Figueira da Foz, e sobretudo edifícios públicos, tenham uns artefactos para evitar que os pombos que se apoiem naquelas estruturas. A Associação de Proteção dos Animais da Figueira da Foz diz que vai construir uma colina para gatos de rua, acho muito bem, portanto, para certamente complementar esta campanha de esterilização. Só dizer uma frase, se calhar polémica, mas eu costumo dizer que o nível de desenvolvimento de um país se mede pela forma como os cidadãos tratam os animais. Pode ser um indicador também. Passemos então para a edição de quarta-feira, 10 de setembro, do Diário As Beiras. Somos Figueira, a coligação Somos Figueira, liderada pelo PSD, propõe derrama IMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, mais reduzidos. Esta é a altura indicada para uma proposta destas, João Pedrosa Russo? Ora bem, nesta fase do ano, começa, depois da silly season, começa sempre esta atividade política. Esta proposta de redução de derrama, eu acho muito bem que os impostos sejam reduzidos, mas esta proposta de redução de derrama não tem o mínimo efeito prático. Por aquilo que eu estive a ver, mesmo reduzindo em 50% a derrama, uma empresa que no primeiro ano, por exemplo, tenha 150 mil euros de volume de negócios, que tenha, e eu estou a exagerar, 10% de lucro neste ano, ou seja, 15 mil euros de lucro nesse ano, o que é excessivo, iria pagar 150 euros de derrama.
Ora, se reduzirmos estes 150 euros para metade, como propõe a coligação Somos Figueira, isto dá 75 euros. Dir-me-ão, será por causa de 75 euros que as empresas se vêm instalar na Figueira da Foz? Não acredito. Estes 75 euros por empresa não é significativo e muitos 75 euros por muitas empresas serão extremamente úteis à autarquia se porventura utilizar esse dinheiro de uma forma correta. Contas feitas, daria cerca de 20 mil euros por ano de menos, ou seja, de receitas a menos em relação à derrama. A questão é a seguinte, Isabel Maranha Cardoso, isto é um sinal positivo para as empresas? É assim, eu não consigo aferir bem esta quantificação. Por um motivo, nunca há informação, é um imposto que é muito difícil termos informação a nível da Administração Central, porque ele é transferido da Administração Central, de quanto é a derrama. É um imposto muito variável que nunca se consegue muito bem prever e que nós, quer dizer, neste caso o Executivo Municipal, quem está portanto, a dirigir a área financeira, não se consegue nunca informação do Estado em relação a este imposto. É um imposto muito variável. Eu acho que as contas não as percebo muito bem, acho que o argumento do João Russo é pertinente, mas por outro lado também acho que tem que haver alguns sinais de que é importante atrair investimento para a Figueira e que podem ser bem acolhidos as empresas, que podem criar postos de trabalho e nem que seja apenas um sinal simbólico que alguma coisa devia ser feita. Em termos desta quantificação, como digo, não pode ser 20 mil, pode ser mais, pode ser menos, também depende do ano, depende portanto, da forma como depois as empresas conseguem apurar os seus resultados e sobre a base de incidência sobre esse lucro que é tributado, portanto, não é de facto de fácil quantificação este imposto. Agora, há alguma coisa que o município dê como sinal, digamos que aos empresários a quem investe, eu acho que era importante. Não sei se seria exatamente aqui, mas acho que alguma coisa era importante. Por aquilo que, se me permite só dizer o seguinte, por aquilo que me parece, pela minha experiência como profissional, nenhum empresário, quando se quer instalar num concelho, pergunta qual é o valor da derrama. Não é por causa disso que ele investe ou deixa de investir naquele concelho. Passamos então para quinta-feira, dia 11, Associação das Artes e da Amizade galego-portuguesa no Brasil. É a exportação da arte. É levar, de facto... E do nome também da Figueira. Exatamente, é o nome da Figueira, são os artistas que fazem parte, portanto, desta associação e é levar, no fundo, um bocadinho pelas portas fora do mundo, designadamente do Brasil, que é um país irmão, uma mostra do que temos ao nível da arte, e eu acho que é muito importante e acho que esta associação tem, de facto, uma atividade importante, é muito dinâmica e acho que é muito positivo e desejo que esses 2 anos de mostra corram muitíssimo bem. Este protocolo, o intercâmbio cultural é importante. Eu estou a falar assim lentamente de propósito e o Dr. João Russo é que vai explicar porquê, não é? Já que falamos no Brasil, não é? Olha, agora tenho que falar da mesma forma. Este protocolo é importante porque vai divulgar, obviamente, os artistas da Figueira da Foz, e não só os da Figueira da Foz, também os da Galiza e de Portugal, porque esta associação tem como objetivo a promoção da arte entre a Galiza e Portugal. Não é só de pintores, tem também músicos, de fotógrafos, escritores, etc. E, portanto, é uma associação que tem toda a justificação. É uma associação já com mais de 300 sócios, o que é extremamente positivo. E este aspecto de se internacionalizar para o Brasil é naturalmente importante porque vai divulgar não só estes artistas, mas também a Figueira da Foz. E nós estamos a falar de uma forma mais pausada. Eu falei de uma forma mais pausada. E com as vogais mais abertas, porque a informação que eu tenho de quem nos ouve e nos vê no Brasil é que eles não nos percebem com a fluência com que nós nos entendemos. Isso é natural, porque com eles acontece exatamente o mesmo. Há séculos que os brasileiros não nos percebem. É a questão da abertura das mas o que é interessante é saber que há pessoas que nos ouvem do Brasil. Mas agora, nessa mesma página do Diário As Beiras estão aí 2 fotografias.
o antes e o depois, isto acerca daquele assunto que falámos na edição anterior e que a doutora Isabel Maranha Cardoso considerou quase sexista, não é? Ensinar as mulheres a prepararem-se para uma entrevista de emprego. Sim, eu o que é que acha do resultado, em termos de imagem? É evidente que podemos mostrar ali para a câmara. Há uma imagem muito mais cuidada e diferente. Agora, eu acho que as competências das pessoas não se medem só pela imagem, não é? E isto era um bocadinho orientado para o mercado de trabalho. Não digo que do ponto de vista da apresentação não seja importante, mas eu acho que, sobretudo, o que é importante é aquilo que as pessoas têm para dar e as competências e a qualidade do seu trabalho e os conhecimentos. E o problema de imagem não é só para as mulheres, também é para os homens. Claro. E a propósito de imagem, a Casa dos Pescadores de Buarcos está a mudar de imagem, pelo menos a capela que lá se encontra, e esta é a primeira fase das obras, depois daqueles imóveis serem sido adquiridos pela Misericórdia Obra da Figueira. Doutora, eu fico muito contente porque já falámos aqui sobre este assunto, já disse que de facto aquilo era um edifício que quer para a Junta de Freguesia, quer para a Câmara seria de uma enorme utilidade, mas felizmente foi comprado também por uma empresa disparado, por uma entidade também sem fins lucrativos e que tem uma obra de cariz social muito grande, por isso, uma vez que o seu aproveitamento vai ser feito de facto para essa área, fico muito contente que finalmente se tenha conseguido qualificar não só, portanto, aquele edifício, como qualifica também uma das zonas da Figueira que mais pessoas têm durante todo o verão. Aquela praça tornou-se ali o Jardim de Traqueia, de facto uma zona de grande centralidade hoje na Figueira, e acho que ter um edifício com aquele valor arquitetónico de início do século, porque tem e que diz tanto ali também aos pescadores de Buarcos, acho que é importante e dou os parabéns, de facto, à Misericórdia e Obra da Figueira pela rapidez como conseguiram começar 2 meses a intervir. Depois, isto transmite um sinal importante, que a Misericórdia está mesmo apostada em recuperar aquele edifício e avançar com os objetos sociais que se propõem a levar a efeito. Eu não tenho quaisquer dúvidas, já aqui foi afirmado num dos anteriores programas, que a Misericórdia irá, sem dúvida, concretizar o projeto que tem para aquele espaço. A Misericórdia, da Obra da Figueira, depois de ter comprado a Casa dos Pescadores de Buarcos, iniciou de uma forma muito rápida a recuperação da capela, portanto vai reabilitar todo aquele edifício e esta capela irá abrir ao público já no próximo mês de novembro. Portanto, isto é positivo e tudo o que se faça em qualquer cidade, seja a Figueira da Foz ou outra, para reabilitar e recuperar o património imobiliário é, sem dúvida, positivo. Sim. Isso tem sido uma realidade na Figueira da Foz nos últimos meses, como qualquer pessoa pode verificar. De sexta-feira 12, passamos para sábado 13, Paulo Portas inaugurou o Oasis Plaza, o hotel que se encontra aqui à nossa frente. Foi um momento quase de uma cimeira ibérica. É verdade. Pela lista de convidados e de presenças. E de presenças, foi de facto uma cimeira ibérica. Eu fico muito contente de este hotel naturalmente estar de portas abertas, da sua inauguração em termos oficiais, porque ele já estava em funcionamento, ter sido assinalada, entre aspas, com esta pompa e circunstância, porque, dado também o tamanho do investimento e aquilo que poderá, como efeito, alavanca, potenciar o turismo na Figueira, isto mostra a importância e a forma como se vem dando cada vez mais importância a este tipo de investimentos que são feitos enfim, numa terra com uma vocação turística como é a Figueira. Agora, também já gostaria de fazer aqui um repto do passado aqui, se calhar, uns tempos do hotel estar aberto, tentarmos ver, e mais um repto jornalístico ao Jota, de perceber quantos postos de trabalho já criou este investimento, qual foi a sua taxa de ocupação durante este verão, enfim, um bocadinho o nível de atividade e os impactos que para a terra, sem dúvida, hão de ter advindo daí, desta abertura. João Pedrosa Russo, esteve na inauguração? Não estive na inauguração. A festas e batizados só vou se for convidado.
De qualquer modo, foi uma sessão solene com a Ministra Pastor, documento espanhola, o Presidente da Junta da Galiza, Feijó, o Embaixador de Espanha em Lisboa, Paulo Portas, o Secretário de Estado e também o Presidente do Conselho de Administração da cadeia Eurostars Hotel, que explora esta unidade. E o próprio proprietário, o maior detentor da cadeia que este hoteleira. Portanto, isso prova, e para aquelas pessoas que nos estão a ver e ouvir, por exemplo, no Brasil e noutros sítios, é preciso dizer que Paulo Portas é o vice-primeiro-ministro e que todas estas pessoas têm um relevo enorme, quer em Portugal, quer em Espanha. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, de facto, a inauguração deste hotel é importante para Portugal e Espanha, senão estas pessoas não estariam cá. Portanto, justifica-se perfeitamente a chamada de atenção para a inauguração deste hotel, que vai ser, sem dúvida, eu acredito, se tiver qualidade, porque eu ainda nem estive no hotel e não sou a pessoa adequada para dizer se tem qualidade ou não, mas tenho a certeza absoluta que vai ter a qualidade que os hotéis desta cadeia têm em Portugal, porque já há vários, julgo que há 4 ou 5 hotéis. Esta cadeia de hotéis, sendo espanhol, vai de certeza absoluta canalizar para a Figueira da Foz, quer no período de verão, quer no período de inverno, muito mais espanhóis, o que é extremamente positivo. Portanto, vai trazer mais riqueza à Figueira da Foz, uma cidade onde a economia do turismo tem cada vez mais um peso significativo. E os prémios vão, a estatueta foi, segunda-feira, dia 15, o Diário As Beiras dá conta de que o Festival de Cinema, neste caso Figueira Film Art, conhece vencedores. O vencedor não será a própria organização ter tido a ousadia de fazer este festival? Sim, nós já aqui dissemos isso, tanto eu como o João Russo, e o J. Alves também já escreveu sobre isso, de facto a ousadia de fazer este festival, de trazer novamente aos figueirenses o sonho de terem um festival de cinema, que foi o antigo... Que perdeu há 12 anos. Exatamente, que perdeu há 12 anos, era quase um símbolo também de identidade da própria Figueira. Acho que aqui apenas uma pequena crítica do programa, que tive o cuidado de o ver detalhadamente e ainda fui 2 vezes a alguns filmes que foram exibidos. Era extenso demais, era muito concentrado e acho que não perdia, mas isto foi o primeiro, eles têm muito caminho a percorrer e muito a melhorar. Isto não lhes retira o mérito da organização, não lhes retira o mérito da vontade e da ambição de fazer, mas tem se calhar que fasear um bocadinho e diluir um bocadinho, que a carga é muito concentrada naqueles dias. João Pedrosa Russo, quando a carga é excessiva, o barco pode afundar-se, mas não será este o caso, seguramente. Sim, não é este o caso, mas eu acho que a organização deve, no próximo ano, rever o seu procedimento, porque, segundo eu ouvi dizer, de facto havia vários eventos ao mesmo tempo e as pessoas dispersavam-se, o que não é positivo. Houve ações que tiveram muito pouco público, precisamente por causa desse aspecto. No entanto, o que interessa é realçar aquilo que é positivo. E aquilo que é positivo, em primeiro lugar, é a coragem da organização, quer por parte da autarquia, quer por parte de todas as pessoas que colaboraram neste evento, a coragem de organizar um festival de cinema que, como todos nós sabemos, está em crise neste momento. Depois, realçar a quantidade e a qualidade de realizadores que apareceram neste festival, o que é promissor e que com toda a certeza irá fazer com que no próximo ano esta qualidade se mantenha. E depois realçar o aspecto que foi homenageado um figueirense que eu conheci, com quem privei durante muito tempo, que sem dúvida merecia uma outra homenagem, e certamente irá ter essa homenagem mais tarde, que foi José Poeta. José Poeta era um colecionador da arte do cinema. Eu sei que ele não tem, mas a família tem um acervo cultural muito importante da arte do cinema, que poderá um dia ser mostrado, estou convencido disso, a todos os figueirenses. Portanto, a homenagem ao José Poeta foi inteiramente justificada. Uma homenagem póstuma. Antes de partirmos, vamos aos assuntos que trazem para esta edição. João Pedrosa Russo. Olha, o assunto que eu trago é que faz hoje anos que foi criado o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde foi criado com o FMI em Portugal. As pessoas esquecem-se que o FMI não esteve em Portugal apenas nestes últimos meses, mas esteve já há uns anos atrás, e nessa altura foi com uma ousadia enorme, foi criado o Serviço Nacional de Saúde, da responsável do Ministro dos Assuntos Sociais, que na altura se chamava, o António Arnaud, e foi criado por um simples despacho
Quer dizer, primeiro apareceu um despacho, uma coisa leve, uma coisa simples de fazer, e um despacho que dizia que todos os portugueses têm direito à saúde e o acesso à saúde. E depois disso foi criada uma lei que criou o Serviço Nacional de Saúde, que, muito embora alguns portugueses não saibam, e eu também não vou referir com precisão, mas essa lei foi criada em 15 de setembro, por isso é que hoje, 15 de setembro, se comemora o Serviço Nacional de Saúde, que ao fim e ao cabo já tinha começado antes com aquele despacho, mas esta lei teve a oposição de muitos políticos portugueses. Mas enfim, o tempo passa e hoje esses políticos já compreenderam que o Serviço Nacional de Saúde é sem dúvida uma referência do 25 de Abril. Ora, ironias do destino, 35 anos depois o FMI vem dizer, afinal, não era este o Sistema Nacional de Saúde que nós pensávamos que vocês criaram há 35 anos, porque este é muito dispendioso. Isto é muito caro para o FMI. Vamos lá tratar da saúde. Eu não sei se é muito caro, mas isso levava a outro programa. Eu acho que é barato, porque tudo o que seja restituir e manter a saúde dos trabalhadores é importante, porque assim eles trabalham mais. Isso é uma visão muito pragmática. Não? Eu sou assim. Eu tenho aqui um pequeno apontamento, não é propriamente um tema, que foi da notícia de quarta-feira, portanto, em relação à aprovação das taxas de IMI das taxas para a derrama. E queria dar só aqui uma nota. Tendo passado o período de maior sufoco do peso da dívida, em que a Câmara não podia de forma alguma deixar de aproveitar qualquer receita, não podia, enfim, de baixar taxas, porque de facto essas receitas são receitas certas para o município que tem que afrontar um serviço de dívida caro e pesado anualmente. Gostaria de referir que, de qualquer das formas, e dado o estado do país em termos de sacrifício de carga fiscal, quer para as pessoas, quer para as empresas, que era importante o município ter consensualizado com a oposição e não só ter chegado a um acordo na taxa de derrama, porque dava de facto um sinal positivo que pode não ser o catalisador para se investir, se calhar, na Figueira da Foz, mas também é um sinal que pode ser dado que a Figueira é amiga do investimento, que a Figueira há carinho ao investimento, mas sobretudo ir mais longe, porque havia um regulamento de benefícios fiscais já feito no tempo em que eu estive no primeiro executivo desta Câmara PS, que na altura não foi possível pôr em prática precisamente porque, enfim, em período de elaboração de saneamento financeiro poderia haver alguma perda de receita, mas que era importante não só para as empresas como para as famílias e designadamente para incentivar também a reabilitação urbana, porque isto acaba por ser um efeito multiplicador. São pequenas empresas ligadas à reabilitação urbana que precisam neste momento de um catalisador. E isto acaba por ter um efeito em cascata, não é? Porque, portanto, a cidade começa a ficar cuidada, as pessoas reabilitam, as empresas que reabilitam geram volume de negócios, portanto, quer a nível da localização de empresas, quer a nível da habitação, gerar aqui um efeito multiplicador, mostrando alguma coisa, e é possível fazer-se alguma coisa a nível de benefícios fiscais locais, municipais, que não belisquem muito, enfim, o orçamento da receita com que o município tem que trabalhar, mas acho que 5 anos envolvidos estaria na altura, e esta proposta do Movimento Somos Figueira, é só por isso que estou a dizer que vem dar esse sinal, e como o próprio Executivo atual devia pensar nisto, porque acho que a Figueira precisa desses sinais. Fica aqui o comentário final de Isabel Maranha Cardoso para esta edição do Aqui Entre Nós. Regressaremos em breve à Figueira TV com mais comentários sobre as notícias que foram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras.